Salve, salve! E olha só, sobremesa com questões, beleza? Então vamos lá, compilação da semana, nossas lives da semana com a resolução das questões dessa semana, beleza? Postado para você aí aqui no canal do YouTube. E quem quiser acompanhar durante a semana, todo dia, de segunda a sexta-feira, às 12h45, estarei eu aqui junto com vocês, resolvendo algumas questões para o concurso da Prefeitura Vitória da Conquista. Massa! Simbora então, meu povo. Primeira questão da nossa lista aí. Vamos embora. Diz assim, ó. Tá, antes de trazer a questão, como a abordagem da semana foi conceitos e principalmente frisamos aí, né, a questão do hardware. Então gostaria de começar essa compilação trazendo para vocês o que nós chamamos aí de conceito básico, né, com relação ao hardware, ao equipamento. Tá? Então a gente sabe que o processamento de dados dentro de um sistema computacional, ele envolve aí as quatro principais partes do sistema computacional, que são os periféricos de entrada e periféricos de saída. Periféricos de entrada 1, periféricos de saída seria o 4. Tá? E no meio desse processo, entre os periféricos de entrada e os periféricos de saída, nós temos o processamento e o armazenamento. Tá? Então, só para deixar claro esse conceito aqui para a gente. Periférico de entrada, processamento, armazenamento e o periférico de saída. Então, esse é o caminho que a informação faz dentro dos sistemas computacionais. Entro com a informação, ela é processada, armazenada e eu vejo o resultado dessa informação. Tá bom? Simbora então. Primeira questãozinha diz assim, ó. É responsável por processar todas as principais operações de funcionamento do computador. Tá? É responsável, ó, a palavrinha mágica aqui, ó, processar todas as principais operações de funcionamento de um computador. Então, esse dispositivo responsável, né, o principal responsável por toda e qualquer operação dentro de um sistema computacional, é o que nós chamamos de processador. Tá? Então, processador, e aí tecnicamente esse cara recebe o nome de CPU. Tá bom? O monitor é um periférico de saída, não é isso? O monitor é periférico de saída. O SSD e o HD são armazenamento, são dispositivos de armazenamento, tá? E a placa-mãe é a base, né? O suporte ali onde todos esses outros periféricos e componentes de armazenamento, de processamento são alocados, né? São colocados, são encaixados, tá bom? Isso seria a função ali da placa-mãe, receber todos esses componentes, inclusive a alimentação elétrica e tudo mais, tá bom? Então, primeira questão, nós temos aqui, ó, letra A como resposta da questão. Beleza? Simbora então, vamos seguir aí. Compilação da semana. Segunda questão diz assim, ó, os dispositivos de entrada têm como função coletar e converter informações. Dispositivos de entrada. Tá? Além de introduzi-las na máquina. Dessa maneira, é correto considerar como dispositivo de entrada caixa de som? Caixa de som não, caixa de som é saída. Uma impressora? Não, impressora também é saída. Monitor de vídeo é onde eu vejo o resultado daquilo que eu faço, periférico de saída. A plotter é uma impressora gigante, também periférico de saída. Então, como ele quer um periférico de entrada, dispositivo de entrada de dados, nós temos aqui, ó, bravo, letra B, a chamada webcam. O que a webcam faz? Ela captura a imagem, tá? E essa captura de imagem ou estática, ou em movimento, ou dinâmica. A estática transforma em foto, a dinâmica transforma em vídeo. Isso pode ser simultaneamente ou pode ser gravado, né? Então esse é o papel da webcam nos nossos sistemas computacionais. Beleza? Então letra B, periférico ou dispositivo de entrada de dados. Os demais aqui são saída. Simbora, mais uma questão aqui para a gente resolver. No computador, o hardware, o equipamento físico, a estrutura física,
que possui interfaces de entrada e saída, como por exemplo as portas USBs, tá? Portas USBs, que tem por finalidade de permitir a conexão de dispositivos externos. Então, nesse dispositivo citado na questão, eu vou conectar os meus periféricos, que são os dispositivos externos, e que servem ainda para alimentar alguns periféricos com energia elétrica, que recebem da fonte de alimentação do gabinete. Esse componente que tem essas características citadas aqui é um hardware, tá vendo? Possui portas USB e recebe as conexões dos dispositivos externos. Além disso, alimenta esses dispositivos com energia elétrica, tá? Que recebe ali da fonte do gabinete. Então, neste caso, a gente não está falando do mouse, não está falando do teclado, não está falando do monitor, não é isso? E não estamos falando da memória RAM. Então, nenhuma dessas alternativas. Evidentemente que nos resta aqui como alternativa principal a placa-mãe. Então, a placa-mãe é o periférico, tá? É o hardware, né? Que recebe as conexões de todos os outros periféricos que são colocados, né? Para funcionar nesse dispositivo computacional. Então, o monitor, o teclado, o mouse, a impressora, o processador, a memória, o HD. Então, tudo isso vai ser conectado nessa placa chamada de placa-mãe. Então, uma grande placa na base do meu computador, do meu notebook, tá? Do meu tablet, qualquer que seja o dispositivo, e ele vai receber essas conexões. Bravo, resposta da terceira questão da lista. Mais uma. Diz assim, ó. Periféricos são dispositivos que podem ser integrados aos computadores para oferecer recursos adicionais durante a sua utilização. São dispositivos periféricos. Então ele quer saber o que é periférico desses apresentados aí. Beleza. Aí ele lista, né? Nossos periféricos aqui, ó. Monitor, webcam, leitor de código de barras, impressora multifuncional, um SSD externo conectado ao computador via porta USB e uma impressora 3D, uma impressora que imprime, né, 3D e não o papel analógico convencional. Tá? Aí ele vem com a assertiva, ó, dentre os periféricos listados, quantidade, vamos contar, podem ser classificados como sendo dispositivos de entrada e saída de dados. Quando a gente fala de entrada e saída, a gente está falando dos dispositivos híbridos ou mistos, tá bom? Então, exercem as duas funções, entrada e saída, dentro do sistema computacional. Então, o monitor touchscreen está nessa categoria? Opa, o monitor touchscreen está sim. Então, ele é sensível ao toque e ele mostra na tela o resultado da minha formatação, da minha interação com o sistema. Ele mostra a tela do programa, mostra a letra que você digitou, tá? É isso que ele faz. A webcam é um periférico de entrada. Nós vimos numa questão anterior, o webcam ela captura imagem, periférico de entrada. Leitor de código de barras, periférico de entrada. Então só serve para capturar aquilo que eu não quero digitar. Que ele gera um código e esse código de barras é lido e ele é um grande código digitado, né? 01, 14, e ele identifica uma situação, um produto, uma informação ali dentro do sistema. Então esse leitor ele recebe a informação, então é entrada. Impressora multifuncional, opa, tenho aqui um segundo dispositivo periférico que aqui é tido como periférico de entrada e saída, conforme a questão quer. Então, nós temos 2, tá bom? Impressoras multifuncionais são periféricos híbridos ou mistos. SSD externo, USB. O SSD externo, como ele é externo, ele não está dentro da máquina, tá bom? Eu posso levar ele para os lugares. Se eu posso levar ele para os lugares, significa que eu posso espetar ele na conexão USB do meu notebook. Eu posso tanto copiar um arquivo para dentro dele, como eu posso pegar um arquivo que está no SSD externo e posso copiar para dentro do meu computador. Então veja que a informação pode entrar no sistema ou sair do sistema. Logo,
SSD externo conectado ao meu computador via porta USB também é um periférico de entrada e saída. É um periférico misto, tá? Galera, quando estiverem assistindo o vídeo, minha sugestão é resolvam, parem, dêem uma pausa no vídeo quando a questão for apresentada, tá? Resolvam as questões, montem o gabarito de vocês nessa questão e aí acompanhe a resolução vendo ali o acerto, tá bom? E se o erro, por que ele aconteceu para não acontecer mais. Beleza, depois eu tenho impressora 3D. Impressora 3D ela é saída, eu vejo o resultado do meu trabalho, diferente da impressora multifuncional, tá bom? Então eu tenho 1, 2, 3, tá aqui ó, nossa assertiva letra C, resposta dessa questão. É isso, monitor touchscreen, impressora multifuncional e o SSD externo USB, sendo eles 3 periféricos ou dispositivos de entrada e saída de dados. A gente chama de híbridos ou de periféricos mistos, tá bom? Mais uma aí pra gente, vamos lá. Então aí pegando a live da quarta-feira, né? Nossa segunda live, quarta-feira, vamos avançando nas questões aqui. Então lembrar que essas resoluções dessa semana foram voltadas para os componentes de hardware, né, e conceitos relacionados à parte de informática. Diz essa outra questão, o uso de dispositivos periféricos de computador contribui para um melhor desempenho do trabalho cotidiano. São exemplos de dispositivos periféricos do tipo misto. Olha que ele só mudou o termo, né? Entrada, saída, pode ser híbridos ou podem ser mistos. A impressora sozinha é saída, mas quando junta com o scanner, que sozinho o scanner é entrada, mas aqui eu tenho os dois, ele fala impressora e scanner. Tá vendo? Então ele está entendendo que é um dispositivo só. A banca poderia ter escrito aqui impressora multifuncional, mas ela fez desse jeito, aqui está correto. Então é um periférico misto. Porém a webcam não é. A webcam está fora aqui da nossa lista, ó. Webcam não é, tá? Placa de rede e drive de CD/DVD. A placa de rede é um periférico de entrada e saída. Então, tanto peço informações para a rede, como recebo informações da rede, tá? E aí eu tenho o driver de CD e DVD. O driver é o dispositivo, né, é a caixinha, é o local de armazenamento de um CD ou DVD para fazer leitura. Então esse drive de CD e DVD, ele tanto vai permitir que eu leia as informações, como eu guarde informações numa mídia de CD ou DVD, tá bom? Então por isso aqui, ó, quando ele fala de periféricos que são mistos, entrada e saída, eu vou ter como resposta a letra B. Vamos analisar as outras assertivas. Mouse a gente já sabe que diretamente é periférico de entrada. Câmera digital, a câmera digital a gente poderia assumir ela como periférico de entrada e saída. Ela vai ter um cartão de armazenamento, tá? E esse cartão de armazenamento eu tanto posso tirar as informações de dentro dele, como colocar as informações nele. Então seria híbrido também. Projetor e plotter, os dois aqui são periféricos de saída apenas. O projetor vai projetar a imagem que chega do computador, tá? Via cabo VGA, via cabo HDMI. Tá? E a plotter é aquelas impressoras gigantes, eu acho que eu tenho uma foto dela aqui na sequência, usada aí na área digital, né? Na área de propaganda, de marketing, para gerar impressões, né? Plotar seria isso. Aqui novamente drive de CD e DVD seria a alternativa correta, porém o mouse a gente sabe que é periférico apenas de entrada. Portanto, nessa questão ficamos com a letra B. Bravo! Mais uma então, ó, aí ó, nossa imagem da plotter, né, para que não reste qualquer dúvida sobre o que é esse equipamento, tá? E ele gera impressões em grandes escalas, né, em tamanhos grandes. A plotagem, o banner que geralmente a gente produz com o pessoal da área de publicidade, as gráficas, né, conseguem gerar esses documentos, tá bom? Mais uma aí. Só para salientar, né, aquela diferença lá entre hardware, o driver, né? O que é o driver e o que é o driver? Esse R no final. Esse R no final aqui ele vai fazer menção à parte de software, de programa, aquilo que resolve
um periférico que não está funcionando dentro do sistema operacional, tá bom? Então é um programa que vai fazer o meu sistema reconhecer aquele periférico. Então resolve, ele vai fazer, tá? E o driver é hardware, né? O driver é o componente físico, tá vendo? O CD, ó, um pendrive é um driver, né? Um driver. E o driver é quando eu instalo um programa para esse programa reconhecer o equipamento físico, tá? E a tradução de driver é motorista mesmo, né? Dirigir. É isso, ele vai dirigir, ou seja, vai dar coordenadas para que aquele dispositivo físico consiga ser reconhecido pelo Windows. Então o driver é um conjunto de aplicativos, de programas, ou um programa que tem essa função. Só para deixar claro lá a nossa questão anterior. Mais uma aí, o teclado, o mouse e o monitor de vídeo constituem o hardware de um computador. São classificados como? Então, teclado a gente sabe que entra com informações, não é isso? Então, teclado é entrada de dados. O mouse também é entrada de dados. E o monitor é saída, tá bom? Monitor é saída. Então, só dispositivos de entrada? Não. Só dispositivos de saída? Não. Periféricos externos? Ó, periféricos externos, né? Periféricos de massa? Não. O que são periféricos de massa? São para guardar grande volume de dados. Nenhum dos três guardam volumes de dados. O que seria um periférico de massa? É um HD, é um SSD. É onde eu guardo grande volume de informações. É um pendrive, tá bom? Isso são periféricos de massa. É um pendrive. Então nós vamos ficar com a alternativa dispositivo de saída, que nós monitor constitui o hardware de computadores classificados como. Porque periférico de entrada e saída, barra saída aqui, ele está falando dos mistos ou híbridos, né? Mistos ou híbridos, tá bom? Então exercem entrada e saída. Então aqui eu tenho, ó, são tidos como periféricos externos. Então nessa questão, resposta delta, letra D. São periféricos externos, ou seja, não está dentro do gabinete. Então está ali espetado no gabinete, a porta USB, o meu teclado, o meu mouse e o meu monitor, periféricos externos, tá bom? Mais uma e mais uma aí, ó. No sistema operacional multitarefas Windows 10, para o usuário alternar entre os programas abertos, é possível utilizar o atalho de teclado. Então, tecla de atalho dentro dos sistemas operacionais, que ele cita o 10 na questão, e tranquilamente, né, a alternância entre aplicações, alternar entre trabalhos, né? Eu brinco com um tab ali, ó, dizendo que ele representa os trabalhos, ou seja, as janelas que estão abertas dentro do sistema, tá? Então, essas janelas que estão abertas, elas representam essa funcionalidade dentro do sistema computacional. É um trabalho, é uma atividade que o usuário está fazendo, tá bom? Então, isso é o que nós consideramos como Alt-Tab, alternar entre tarefas. Então, isso aqui, ó, alterna entre as tarefas do meu sistema. Ó, voltar para a tarefa em execução, alterna entre as tarefas. Alt-Tab, portanto, letra A, resposta dessa assertiva. Beleza? Ctrl T, e nós vamos falar depois dessas outras teclas de atalho. F, que é a tecla padrão de ajuda, né? Tecla internacional para buscar ajuda num programa. Então, sempre ele abre ajuda de um determinado aplicativo. Essa irá repetir vários anos e é isso que acontece, né? Quanto maior o número de questões resolvidas, maior a chance de você encontrá-las no dia da sua prova. Ah, professor, vou encontrar a mesma questão? Talvez você encontre. A banca às vezes repete questão, mas quando ela não repete, ela traz questões que são muito parecidas com aquelas que você já resolveu. Uma prima, uma vizinha, uma amiga. Tá? O duro é você encontrar uma questão totalmente desconhecida que você vai olhar para ela e falar, eu não te conheço, né? Mas quando você conhece já o conceito da questão, fica muito mais fácil, meu querido concurseiro. Simbora então, mais uma aqui pra gente, ó.
Tecla de atalho ainda acerca dos conceitos de exclusão de arquivos, embora a questão aqui ela vai cobrar outros aspectos também, não só exclusão, tá? Julgue os itens a seguir. Aí ele diz, olha, para excluir definitivamente um arquivo, pode-se usar a combinação de teclas Ctrl Shift Delete. Errada essa questão, não é verdade. Então, para me excluir um arquivo simplesmente enviando ele para a lixeira, a gente usa a tecla del. Observe que o del aqui termina com L, L de lixeira. Eu mando para a lixeira. Mas se eu quero sem lixeira, sem a lixeira, aí eu vou usar o sem, lembrar, ó, sem lixeira. Você vai lembrar da tecla Shift. Então vai ser Shift mais a tecla del, tá bom? Shift mais del e não Ctrl Shift Delete. Então, ó, assertiva incorreta aqui. Depois ele diz, uma pasta só está oficialmente criada depois que seu nome é definido pelo usuário. Novamente, uma assertiva incorreta. Porque quando eu crio uma nova pasta dentro do gerenciador de arquivos, o explorador de arquivos do Windows, vou pegar aqui, por exemplo, a pasta documentos, vou simular só para vocês acompanharem. Sem nome não, né? Fica com o nome nova pasta. Então, se eu colocar um nome aqui, se eu não colocar, ó, a pasta já está criada. Tá vendo? Eu não precisei colocar o nome. Então, novamente, uma assertiva incorreta aqui do ponto de vista do processamento, tá bom? Depois eu tenho mais já a terceira assertiva, que ele diz a tecla de atalho para executar o comando renomear, ou seja, para mudar o nome de um arquivo ou de uma pasta, é F2. Somente a 1 está correta? Não. Somente a 2? Não. Somente a 3, professor, exatamente. Ó, correção online, né? Letra C é minha assertiva correta aqui, tá bom? É porque eu estou contando o número de acertos. E não, ele quer saber qual das assertivas está correta. Portanto, letra C, nossa resposta nessa questão. Beleza? Mais uma live para você aqui, só cada sobremesa agora. No dia da prova vai ser um passeio só, minha gente, tenho certeza. Vamos embora. Mais uma lista de questões aqui para a gente. Diz assim, ó, no sistema operacional Windows existem caracteres que não podem ser utilizados nos nomes de arquivos e pastas. São eles. Então ele cita vários caracteres que não podem ser usados. Mas ele fala assim, ó, opa, peraí, tem um aí que é exceção, tem um que pode ser utilizado. E ele quer saber qual é. Então a gente sabe que existe um conjunto de 9 caracteres, né, que não podem ser utilizados para o nome de pastas, de arquivos, de pastas e arquivos dentro dos sistemas computacionais. Tá bom? E aí, dentre a lista apresentada, a gente tem aqui o que pode, né? Ou seja, qual é a exceção, quem é que pode ser uma exclamação, tá bom? Então, letra E aqui é a única assertiva válida. Não pode aspas, não pode asterisco, não pode interrogação e não pode as barras. Qualquer uma das 3 barras não é permitido. Beleza? E aí, ó, eu vou trazer o conceito de armazenamento de dados, que é aquele conceito que sábado eu não trabalho, e se você não entendeu que sábado eu não trabalho, eu vou desenhar para você. Então, ó, nosso bonequinho aí, ó, aspas não pode, 2 pontos não pode, asterisco não pode, barra, tá vendo? Barra, barra e barra, as 3 barras não podem, mãozinha segura, maior que, menor que, não pode. Eu não sei se esse boneco lindo que eu desenhei é um menino ou uma menina, aí tem uma interrogação para completar os 9 caracteres que não podem ser usados para salvar, compor o nome de uma pasta ou de um arquivo dentro do sistema computacional. Beleza? Aqui fica claro. Pode desenhar o bonequinho na prova que é assertiva. Essa questão ela também vai trabalhar a cobrança com relação à composição, né, do nome de um arquivo ou de uma pasta,
mas trabalhando a ordem. Como é que esse nome é representado em uma linha de comando? Quando eu salvo um arquivo, por exemplo, lá na pasta documentos, lá na pasta imagens, lá na pasta músicas, lá na pasta downloads, na pasta área de trabalho. Então aqui o enunciado ele vai narrar uma situação. Vamos lá. Então lá no Windows 10, ó, o usuário criou uma pasta onde, na raiz, essa informação aqui é importante, ó, na raiz de onde? Na raiz do disco rígido. Então a gente sabe que o disco rígido é a mesma coisa do hard, né? Então a gente pode aqui, ó, ter aqui o disco rígido, o hard drive, ou hard disk, tá? É o nosso disco rígido. Denominada como essa pasta AOCP. Pronto, ele me disse que o nome da pasta é AOCP. E foi criado um arquivo nessa pasta, ou seja, eu entrei na pasta e dentro dela eu salvei um arquivo com o nome Top Questões 2024. De que programa, professor, esse arquivo foi salvo? Ele foi salvo a partir do Word 2003. Então já tenho várias informações que permitem identificar a resposta na questão. E aqui, essa do Word 2013, ela é crucial, porque ela vai permitir a gente identificar a extensão. A extensão de um arquivo criado no Word 2013, por padrão, ele chama esse arquivo pela extensão de docx. É a assinatura que o Word vai dar a esse programa. Com base nessa informação, nós só temos duas alternativas possíveis. Ó, tá vendo? docx e docx. Tá? Vamos analisar então. Ele disse que criou no disco rígido. O Windows, ele chama cada unidade de armazenamento por uma letra de unidade, por uma letra. Tá? Então o disco rígido, que é o disco principal, o disco local, é o HD, que ficam guardadas as informações de maneira permanente dentro do meu computador, dentro do meu notebook. Esse disco carinhosamente é chamado de C2 pontos. Então C2 pontos é a minha unidade de armazenamento, tá? Representado aí pelo disco rígido do computador. Então essa é a primeira informação. Depois ele diz, olha, esse arquivo ele foi criado, a pasta foi criada na raiz. O que representaria a raiz? Essa barra. A barra aqui representa a raiz do disco, ou seja, na parte principal desse disco foi criada uma pasta na raiz do disco da AOCP. Então essa é a nossa alternativa, a B. Por que não é a C? Porque ele criou uma pasta raiz, depois criou uma pasta OCP. Então não é isso, não é esse o conceito abordado na questão. Tá? Então nós temos aqui, ó, unidade C, 2 pontos, na raiz dele foi criada uma pasta OCP e dentro foi criado o arquivo Top Questões 2024, sendo que a extensão é docx, porque foi criado no Word 2013. Logo a extensão é docx. Resposta da questão: bravo. E aí as outras alternativas estão incoerentes, né? Incorretas aí, tá bom? Aqui eu tenho um problema de raiz, não tem a pasta. Aqui a pasta veio no final e o arquivo antes. Eu não consigo fazer isso, né? Colocar uma pasta dentro do arquivo, a não ser que seja uma compactação. Mas esse desenho, essa estrutura que ele mostra, isso não existe, tá? Aqui eu tenho um problema da extensão, ó, na letra A. Tá certinha, mas o problema da extensão. E na letra C eu tenho um problema da palavra raiz aparecendo aqui, ó. Então isso vai viabilizar a questão também. Na letra na letra C e na letra D eu tenho a palavra raiz aqui. Isso vai inviabilizar totalmente a questão. No caso da letra D é mais grave ainda, porque ele nem criou a pasta OCP, né? Observem que não criou. Então, bravo nossa resposta nessa questão da nossa lista. Vamos para então, esquenta aí, para não. Diz assim, ó, o teclado é um dispositivo que se assemelha a uma máquina de escrever, contendo letras, números e símbolos. Em relação ao teclado, é correto afirmar que. Então ele traz para a gente aqui 5 assertivas com relação ao teclado. E ele já diz assim, letra A, é correto afirmar que o teclado, né, é um dispositivo de entrada de dados. Opa, perfeito, né? ESC é a tecla no teclado que tem a função de escape, escapar, sair de uma determinada situação, tá bom? Ele parar
algo que o sistema está fazendo algum processamento que está acontecendo. Então essa é a tecla Escape. Então tem a função de interromper uma tarefa ou um procedimento em execução. Pronto. Nossa assertiva aqui, letra A. Por que não é letra B? Vamos analisar as outras. É um dispositivo de saída. Pronto, tem o meu problema aqui, ó. A tecla S que tem a função de interromper o procedimento em execução. Os teclados são teclados mistos. Ó, errado aqui por periférico misto. Letra D. Os teclados são periféricos mistos. Já está errado. Mistos. Letra E. Os teclados são periféricos de entrada. Opa, tá certo. A tecla Del é utilizada em editores de texto para apagar caracteres à esquerda do cursor. Não é verdade. Essa palavra aqui, ó. A palavra. E se meu cursor, vou mudar aqui, para ficar bem com essa aplicação, vocês podem fazer isso no computador de vocês, né, para certificar. Se meu cursor está aqui, ó, que é aquele ponto intermitente, aquele ponto que fica lá piscando. Se eu usar a tecla Del apaga Del direita, gostou dessa aí? Del apaga Del direita, né? Apaga direita, né? Direita. Del vai apagar para esse lado. Então aqui, ó, a tecla Del nessa situação eu vou apagar o O. Tá? E a tecla Backspace, ela tem esse formato no teclado de vocês, tá? A tecla Enter, geralmente é acima do Enter. E essa tecla ela apaga a esquerda. Então se eu uso o Backspace, eu vou apagar o I. Tá? E se eu uso o Del, eu vou apagar o O. Então a esquerda e a direita. Tá bom? Então aí, nossa questão resolvida, letra A, 11ª questão da nossa lista. E é só chamar a atenção, ó, a tecla Backspace, mas ela não vem com nome, tá? Não vem com o nome Backspace, só vem com esse direcionamento aí. Aí eu tenho outras teclas aí, logomarca Windows, a tecla de tabulação, que muitas vezes não vem com nome também, tá? Só vai vir com a simbologia ali. Aí nós vamos ter a tecla ESC, que nós cobramos aí numa questão agora há pouco, a banca cobrou a tecla ESC, tá vendo? Tecla de escapar, a escape, tecla Enter, né? Muito, as Enter também não tem o nome, a marcação da figura, assim como a tecla Shift não tem o nome, né? Só vai aparecer a seta lá para frente, então a seta para cima. Tá bom? E aí essa tecla a gente vai ver que a gente vai poder combiná-las, tá? No caso aqui do Ctrl, no caso do C e outras ações que nós veremos aí no decorrer das nossas resoluções. Beleza? Mais uma, para não. Em relação aos conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, julgue o item a seguir. A memória do computador que é considerada uma memória primária, ó, informação que já vou destacar aqui, ó. Eu não sei como é que vocês resolvem questões no papel, minha gente, mas façam isso. Marquem a questão que é importante, tá? Para o seu cérebro fixar, pensar nesse conceito aqui, ó. Para o armazenamento das informações, a qual é apagada, ó, e a informação é perdida, apagada, quando esse computador é desligado. Ó, a informação que ele trouxe para a gente. Memória primária e que eu perco as informações. A gente sabe que as memórias primárias são duas, não é isso? Memórias primárias são duas. Memória ROM, original de fábrica, permanente, não volátil, original de fábrica. Tá? E a memória RAM, que é a memória de acesso, a memória de trabalho. Né? É a memória esquecidinha, não é isso? Você guarda um arquivo, aí no outro você pergunta para ela, cadê o arquivo que você estava digitando? Ela vai falar, sei não, está aqui não. Pergunta o HD. É isso que ela vai falar, memória esquecida. Então, memória primária para o armazenamento das informações, a qual é apagada quando o computador é desligado. Tá bom? Então, o SSD e o HD, tá vendo? O HD são dispositivos secundários de armazenamento, assim como os DVDs e CDs. Isso aqui, ó, são memórias secundárias. Bom, então a resposta ali está entre aí. A gente sabe que a B original de fábrica, ela não se perde, né?
ou seja, é uma memória que não é volátil, e aí sobrou a culpa para a memória mesmo, é sempre culpa dela, tá bom? Então nessa aqui, ó, bravo a resposta da questão, beleza? Mais uma questão, vamos lá, para não, ó que beleza, hein? Eita, se tiver resolvendo essa lista aí depois do almoço, vai passar apertado. Vamos embora. Mais uma aí, diz assim, ó, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Então ele apresenta ali três conceitos, né? Memória RAM, processador e HD, que é o disco rígido, o hard driver, beleza? E aí ele traz, ó, é volátil. Quem é volátil é aquela memória que eu perco a informação. Ó, memória RAM está presente aqui, ó. Então assertiva número 1. Tá? E as possibilidades são A, B, C, D. A, B, C e D aqui, como apareceu aqui. Sistema de armazenamento de alta capacidade. Ó, eu consigo guardar um volume grande. Não volátil. Claro que a gente está falando do HD. Né? Então, esse 1 e 3. Realiza operações matemáticas e lógicas. Ó, operações matemáticas e lógicas. Isso é função de quem processa a informação. Processador. Então tá aqui, 2 aqui, a 3 assertiva. Então eu tenho 132 e já estou desenhando aqui a minha resposta, né? Alternativa C aqui, vou conferir só as outras atribuições. Depois eu tenho, é possível dividi-lo em unidades menores, chamadas de partições. Ele está falando do HD. O HD ele pode ser dividido em partições em unidades menores para você guardar a informação de maneira separada. Tá? É uma técnica usada quando a gente formata um computador para receber o Windows. A gente divide o HD em partições. Velocidade de transferência dessa memória é superior aos dispositivos de memória de massa. Memória de massa é onde eu guardo o volume de dados, HD, pendrive, CD. Tá? Desses aqui, quem tem memória superior é a memória RAM do computador. Beleza? Vamos seguir nossa lista de resolução. Possui registradores tipo de memória, nos quais os dados são temporariamente armazenados. Então, temporariamente, ele está falando aqui do processador. Portanto, aí, letra C, a resposta dessa questão. Beleza? Mais uma, gente, resolver. Bora, minha gente! Sobremesa com questões. Assinar a alternativa e apresenta os componentes internos, hein? Componentes internos, ó, as palavrinhas chaves aí. Para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC. É personal computer, né? Pessoal, tá? Então é externo. Pendrive não é externo, tá fora. Pendrive não é externo, tá fora. O teclado não é externo, não é interno, né? Tá fora. Teclado e mouse, estão fora. E aí, claro, sobrou a alternativa, ó, letra E. Essa aqui é eliminação, né? Eliminando aqui que é externo, já que a questão me cobrava o interno. E eu tenho letra E. Então, ela traz a CPU, que é o processador. É o componente que fica guardado na placa-mãe internamente, dentro do gabinete. E a memória RAM também tem a mesma característica, guardada internamente. Mais uma para... Então, fecho minha atividade com vocês aqui hoje, revisão da semana. Tranquilo? Então, o conglomerado de questões que resolvemos ao longo da semana, então está apresentado aqui para vocês no canal do YouTube. Então compartilha, manda esse link para a galera que está estudando, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês, beleza? Então, fiquem fortes, estamos aí. Aqui, amanhã, domingo, teremos aí a revisão, tá? Então a gente volta a trazer esses conceitos de software, só que aí eu resolvo menos questões e vou falar mais dos conceitos, tá bom? Então amanhã, a partir das 19 horas, aguardo vocês, quem topar essa jornada junto ao Gabaritar